Fala galera! Essa linda família de nobres russos, chefiada por Nicolau II, marcaria o fim de uma dinastia czarista de mais de 300 anos. Nicolau, encarcerado juntamente com sua esposa Alexandra e 5 filhos, as czarinas Olga, Tatiana, Maria Anastácia e o herdeiro caçula Alexei, e ainda o médico particular, juntamente com o valete do czar, a camareira e o cozinheiro, ficaram presos numa residência chamada Ipatiev, na cidade de Ekaterimburgo, na Sibéria, por 78 dias, até que no dia 17 de julho de 1918, o chefe de seus algozes, Yakov Yurovsky, subiu as escadas para acordar a família, armado com uma pistola Colt e uma Mauser de cano longo. Persuadiu-os então a descerem para o porão com a desculpa de que havia muita agitação na cidade e que um possível tiroteio nas ruas os colocariam em perigo caso permanecessem no andar de cima daquela residência. O caso era que um certo exército chamado de branco, formado por voluntários anti-bolcheviques, estavam se aproximando da cidade e estavam vindo libertá-los como monarquistas que eram, né? Incapacitado pela hemofilia, o filho caçula Alexei foi carregado por seu pai até o porão, seguido pela imperatriz e as filhas. Anastácia trazia ainda o seu cãozinho de estimação nos braços. Quando chegaram no porão, viram que a mobília havia sido toda retirada. Yurovsky os posicionou próximos à parede, virados para frente, em 2 fileiras, com a desculpa de que iriam fazer uma fotografia. Ao invés de chamar o fotógrafo, o que o Yurovsky fez? Ele chamou 11 homens armados com revólveres, e 5 deles eram russos e os outros eram letões, né? Mas, na verdade, foi quando Yurovsky parou bem na frente de Nicolau e leu um bilhete que estava no seu bolso e dizia, abre aspas, tendo em vista o fato de seus parentes continuam a atacar a Rússia soviética, o Comitê Executivo do Ural decidiu executá-los. Nicolau se virou rapidamente atônito, né, para sua família e voltou a encarar Yurovsky, dizendo, o quê? O quê? Foi quando Yurovsky puxou a arma e atirou no czar. E nesse momento, todo o esquadrão abriu fogo, mirando diretamente no coração, a fim de evitar muita quantidade de sangue e também, né, para acabar o mais rápido possível com aquilo, né? O que aconteceu foi que a imperatriz e sua filha Olga tentaram fazer o sinal da cruz, mas sequer houve tempo para isso. Alexandra morreu imediatamente e sentada na cadeira. Olga foi morta por uma única bala na cabeça. Alexei, o caçula, né, tadinho, né, menino hemofílico, e as 3 irmãs mais novas e a camareira ainda estavam vivos. As balas que atingiam o peito das meninas ricocheteavam estranhamente pelo cômodo, né? Perplexos e aterrorizados, continuavam a atirar sem misericórdia. E em meio à fumaça, Maria e Anastácia se espremiam contra a parede, agachadas, cobrindo a cabeça com as mãos, até serem abatidas a tiros. Ao morrer, Alexei, o caçula, ainda estendeu o braço e tentou se agarrar à camisa do pai. Um dos homens, nesse momento, lhe chutou a cabeça, coitado. Yurovsky se aproximou e desferiu ainda 2 tiros diretamente atrás do ouvido do menino. Como a camareira ainda estava viva, foi morta com mais de 30 golpes de baioneta. Ao ser carregada, uma das moças gritou, sendo imediatamente atacada, também com outros tantos golpes de baioneta, né, e coronhadas, até que silenciou. Mais tarde descobriram que as balas ricochetearam nos corpos das meninas, porque elas tinham escondido pedras preciosas em seus corpetes, que usavam por baixo das roupas, né? Na verdade, essas pedras desviavam as balas, né? Levaram os corpos então para um lugar chamado 4 Irmãos e os despiram, ocasião que acharam 8 quilos de diamantes
entre outras joias escondidos em suas roupas. Todos foram terrivelmente desfigurados com o esmagamento de seus rostos acoronhadas de rifles. Após queimar as roupas e os corpos em fogueiras, jogou os corpos numa profunda mina abandonada e atirou granadas para fechar a entrada da caverna. Esse foi o fim dessa família e o fim de uma dinastia. 8 dias depois do massacre, Ekaterimburgo caiu nas mãos do Exército Branco, que vinha, como eu disse, para salvá-los. Ao chegarem à casa de Ipatiev, encontraram escovas de dentes e de cabelo, pentes e alfinetes. Nos armários não haviam roupas. A Bíblia da Imperatriz ainda estava lá, com passagens sublinhadas, flores e folhas secas entre as páginas. Num dos cômodos encontraram uma mesinha onde o menino fazia as refeições e brincava. No porão, a cena era sinistra. O piso estava repleto de marcas de balas e de baionetas. E, na verdade, ele foi rigorosamente lavado, mas ainda haviam sinais de sangue nos rodapés. As paredes estavam cheias de buracos de balas. Somente 6 meses depois, teve início uma investigação minuciosa, chefiada por um investigador profissional chamado Nikolai Sokolov, contratado por monarquistas que ainda ocupavam a cidade. De acordo com a sua investigação, tudo indicava que no dia seguinte à execução, Yurovsky tinha destruído os corpos, cortando-os a machadadas, encharcando-os com gasolina e ácido sulfúrico, queimando-os ainda. Até então, as lideranças bolcheviques não sabiam o que fazer com a família imperial. Trotsky queria um julgamento em cadeia nacional, onde ele seria o promotor. Já Lenin, mais pragmático, queria mantê-la como peão no jogo político que travava com a Alemanha. Quando eles perderam seu valor na barganha política, essa foi sua sentença de morte decretada pelo soviete Ural na Sibéria, sem a autorização de Moscou, inclusive. Começava aí uma triste era para aquele já sofrido povo russo, pois trocariam uma tirania por outra, ainda mais cruel e assassina. A matança e as mentiras dos comunistas só estavam começando. Um verdadeiro mundo distópico estava à espera da Rússia, que duraria mais de 70 anos. O fato é que, ao longo dos anos, várias candidatas se apresentaram reivindicando ser a czarina Anastácia, uma vez que seus ossos não foram encontrados na ocasião, o que sugeria que ela poderia ainda estar viva. E uma dessas pessoas foi a senhora Tchaikovsky. Ela foi salva de uma tentativa de suicídio 19 meses depois dos assassinatos em Ekaterimburgo, depois de ter se jogado de uma ponte de 6 metros de altura num canal em Berlim. Enquanto se recuperava num hospital, começou a dizer que era a czarina Anastácia, convencendo inclusive alguns membros da família Romanov, tais como a tia de Anastácia, a princesa Irene da Prússia, e a princesa Cecília, nora do antigo Kaiser da Alemanha. Ela não falava a sua língua materna, o russo, mas o alemão, mas não se sabia se era por causa de seus traumas físicos e psicológicos ou porque não era quem dizia ser. Mas tempos depois foi desmascarada ao se descobrir que não passava de uma camponesa e operária de uma fábrica. Outra candidata foi Anna Anderson, que chegou a receber $30 mil dos dramaturgos pelo lançamento de uma peça e de um filme sobre Anastácia. E não é só um reconhecido antropólogo e arqueólogo de fama internacional, no caso o Dr. Otto Resch, tirou mais de 100 fotos de Anna Anderson nos mesmos ângulos e sob as mesmas condições de iluminação e comparou as duas faces milímetro por milímetro. Também a Mina Becker, que comparou mais de 100 amostras da caligrafia da Grã-Duquesa e de Anna Anderson, e ainda um importante especialista forense alemão, o Dr. Moritz Furtmeier, com seu revolucionário sistema de mapeamento do crânio, concluíram que se tratava da Grã-Duquesa Anastácia. A controvérsia, entretanto, sobre sua verdadeira identidade permaneceu mesmo após sua morte em 1984 e somente foi elucidada quando se descobriu que amostras de seu intestino haviam sido guardadas num hospital em Charlottesville, nos Estados Unidos, o que permitiu, após várias disputas judiciais de pessoas e entidades interessadas, como a Associação da Nobreza Russa, que é uma congregação de descendentes de famílias aristocráticas, que ajudaram a governar a Rússia imperial, que se fizesse análise de DNA, que finalmente comprovaria sua verdadeira identidade.
Dois laboratórios, um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos, chegaram à mesma conclusão, ou seja, de que Anna Anderson nunca passou de uma impostura. Era, na verdade, uma camponesa polonesa com problemas mentais chamada Franziska Sichanzowska. Em janeiro de 2008, cientistas russos anunciaram que tinham desenterrado os restos mortais de um rapaz jovem e de uma mulher perto de Caterimburgo em agosto de 2007 e que muito provavelmente eles pertenciam ao Ksaverich, no caso o filho herdeiro caçula de 13 anos e uma das 4 grandes duquesas Romanov. Cientistas forenses russos confirmaram então esta possibilidade a 30 de abril de 2008 e em março de 2009 foram publicados os resultados finais dos testes de DNA nos Estados Unidos. Esses testes provaram de forma conclusiva que os restos mortais de todas as grandes duquesas tinham sido encontrados e por isso nenhuma tinha sobrevivido. E se vocês quiserem se aprofundar nessa sórdida história, a literatura que eu indico é o livro intitulado Os Romanov, O Fim da Dinastia, de Robert K. Massie. Bom, meu nome é Celso e o canal Parada Obrigatória vai ficando por aqui. Não deixe de dar um like, de fazer um comentário e principalmente compartilhar, tá bom, meus queridos? Então, vou parando por aqui e aquele abraço!